Senhora Presidente, senadora Ângela Portela, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, minhas senhoras e meus senhores. Após idas e vindas e emergindo de um emaranhado de leis e demandas judiciais praticamente incompreensível para os cidadãos comuns, o Supremo Tribunal Federal decidiu em 30 de abril que a tributação sobre a comercialização da produção rural, conhecida como FUNRURAL, é finalmente constitucional. A contribuição compulsória deve sim ser paga, para garantir a quem lida no campo o acesso à previdência social. A alíquota total é de 2,1% sobre a receita bruta dos produtores rurais, pessoas físicas, dos quais 2% vão para a Seguridade Social e 0,1% para custear as prestações decorrentes de acidente do trabalho, além de outros 0,2% que são recolhidos para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR. A radical mudança de rumo do STF, senador Ronaldo Caiado, que também é um guerreiro nessa luta, tem sido um batalhador em defesa dos produtores rurais. O STF, que em apreciação anterior havia julgado inconstitucional o tributo, culmina um impasse que se arrastou por quase 20 anos e que criou uma situação jurídica e financeira singular, com consequências diretas para quem produz e efeitos indiretos para toda a sociedade brasileira. Há muitos produtores que, precavidos, continuaram depositando em juízo os valores da contribuição compulsória para se salvaguardarem, caso o resultado do imbróglio lhes fosse desfavorável. Porém, outros produtores apoiados em decisões liminares não fizeram. E ainda aqueles que, por problemas diversos, simplesmente não tiveram condições de recolher o tributo durante todos esses anos, que com certeza são a grande maioria dos produtores brasileiros. Para aqueles que já têm o recurso retido em juízo, não há nada com o que se preocupar. Mas para todos os demais, o momento é de grande inquietação e de receio. A sombria perspectiva que tem diante de si é a de serem obrigados a pagar os valores acumulados ao longo do tempo, acrescidos de pesadas multas e juros em cascata, e tudo de uma só vez. Ora, senhoras e senhores senadores, isso é absolutamente implausível. Apresentar ao pequeno e médio produtor rural uma conta deste tamanho é decretar, sem piedade, a sua imediata e certa falência. Todos nós sabemos que no campo o dia a dia é especialmente imprevisível. Vive-se à mercê do clima, das chuvas, do sol e das pragas. A renda que resulta do comércio, da produção, é oscilante a cada safra. E o dinheiro nunca sobra. Boa parte dos agricultores depende, inclusive, de financiamentos e de créditos bancários, sejam públicos ou privados, aos quais não terão acesso se forem considerados inadimplentes. Olham o tamanho do problema. É preciso que sejam encontradas alternativas para essa crise, sob pena de estrangularmos a agricultura familiar brasileira, de inviabilizarmos definitivamente as atividades de inúmeros pequenos e médios produtores rurais. Na última quarta-feira, a Comissão de Agricultura e Pecuária do Senado Federal, onde eu sou vice-presidente, presidida pelo senador Ivo Cassol, também do meu estado, e a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, presidida pelo ex-colega nosso, que é ex-senador do Paraná, Sérgio Souza,
realizou uma audiência pública, eu diria, gigantesca, porque foi a maior que eu vi até agora na história do Congresso Nacional. Tinham mais de 2.000 pessoas, não coube toda a população dentro do auditório Petrônio Portela, que cabe 1.200 pessoas sentadas. Não foi possível colocar todos aqueles que queriam participar dessa audiência pública. Então, por isso, eu refuto como a maior audiência pública da história do Senado Federal e, quiçá, do Congresso Nacional, dado o tamanho do problema. E na minha fala, lá naquela audiência pública, eu tive a oportunidade de dizer que talvez a única saída, a única alternativa mais rápida, como sempre, lamentavelmente, os projetos que nascem aqui dentro do Congresso sempre demoram muito, mas seria uma medida provisória, seria que levar, senador Ronaldo Caiado, senador Ataíde, aqui tem um produtor rural lá do meu estado, Walter Waltenberg, que é desembargador, mas está lá há 40 anos praticamente, é produtor rural também. Assim como milhares e milhares de produtores do meu estado e milhões de produtores de todo o Brasil. Quer dizer, tem que ser um projeto, tem que ser uma alternativa rápida, e talvez a única alternativa mais rápida seria uma medida provisória emitida pelo Presidente da República. Então, nós já pedimos audiência às duas comissões de Agricultura do Senado e da Câmara, já pedimos audiência ao Presidente da República, vamos reforçar para levar para ele uma alternativa, né, das classes produtoras do Brasil, uma alternativa para resolver este impasse. Só mais 2 minutinhos, senhora presidente. O Código Tributário Nacional, a Lei número 5.172, de 25 de outubro de 1966, já contempla a situação de dívidas vencidas reconhecidas pelo STF e prevê que passam a ser prorrogadas, parceladas, remidas ou até mesmo anistiadas, no todo ou em parte. Então, já temos dispositivos legais para resolver esse problema. Tudo depende, obviamente, de uma decisão política. E a decisão política é do Presidente da República e do Congresso Nacional, esse conjunto, né? Quem vive do campo, quem produz o que comemos, os pequenos negócios rurais que sustentam inúmeras famílias, todos estão esperando que hajamos sem demora em sua defesa. Não podemos nos furtar a essa tarefa tão urgente que é a resolução desse grave problema do homem do campo, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, do pequeno, do médio e do grande produtor rural que vive, neste momento, esta angústia. Muito obrigado.